Olá, eu saúdo com a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida onde você estiver. Estamos aqui ao vivo agora, é domingo, dia 9 de outubro, e estamos aqui ao vivo pela nossa página Shekinah Petrópolis no Facebook. E esse vídeo vai ficar salvo no YouTube também, ok? Segue lá no canal, e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, O que a Bíblia diz a respeito de discussões? O que fazer quando estamos vivendo uma época onde as discussões são muito acaloradas, todo mundo quer provar o seu ponto de vista que é certo, seja ele político, seja de qualquer razão que seja. As pessoas em geral, hoje em dia, todos estamos achando assim que queremos provar o nosso ponto de vista. Queremos mostrar a nossa razão e que estamos certos. E como proceder? O que a Bíblia nos orienta em situações assim? Então, para isso, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, dos versículos 1 ao 15. Vamos lá? Está escrito assim. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Eu vou ler aqui no meu computador, tá? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, vamos ver o que é isso daqui a pouquinho, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então vamos lá, queridos. Hoje, como eu falei, as pessoas em geral, elas têm essa necessidade. Nós temos a necessidade de provar que o nosso ponto de vista está certo, nós estamos certos, porque obviamente todos nós, cada um tem a sua opinião a respeito de todas as coisas, Nós temos a nossa própria opinião. O problema não é a gente ter opinião e as nossas escolhas, o problema é não respeitar a do outro, e agir de uma forma desrespeitosa para com a opinião e as escolhas do outro, e achar que nós somos os donos da razão e agir de uma forma contrária ao que a palavra de Deus nos manda, sendo que somos cristãos. Se não somos, a história é outra. Aí você faça o que você quiser, você tem a liberdade. Mas uma vez que eu declaro que eu sou cristã, então eu assumo um compromisso com Cristo, com Deus, em seguir a Ele, porque cristão é o que segue e é parecido com Cristo. Então isso é uma responsabilidade muito grande que a gente está esquecendo. Ser cristão não é eu fazer o que eu quero, falar somente o que eu quero e o que me dá na telha é seguir os passos de Jesus. E aí, vamos lá, Então, o problema é que não dá para eu ser a dona da razão, da minha razão, querer mostrar a minha razão e cumprir a vontade de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, vai ser bem difícil conseguir fazer isso, Então, o texto de Tito nos orienta, primeiro ele começa nos orientando a sermos sujeitos às autoridades. Sejam elas políticos, seja o presidente, seja prefeito, seja quem for, seja que eu concorde ou não concorde com essa pessoa. Ele não fala para nós obedecermos, não dá uma condição aqui, olha, você se sujeita à autoridade se você concordar com ela. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz para nós nos sermos sujeitos e orarmos, inclusive,
pelas autoridades. Às vezes a autoridade ela não vai ser um político, às vezes pode ser o seu patrão, pode ser o meu patrão. E eu tenho que estar sujeita a essa autoridade uma vez que eu me sujeitei a conseguir esse emprego, não é? A estar nessa situação, a morar naquele lugar. Então eu preciso estar, como diz a palavra, olá, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, saudade. Olha só, estamos em Tito capítulo 3, né? E estamos falando das questões que hoje em dia é muito comum, as discussões, né? Muito calorosas, né? Cada um querendo provar o seu ponto de vista, de que está certo, né? Seja em questões políticas ou de relacionamento, e aí então a gente está falando um pouquinho sobre isso, né? E aí Tito, ele nos ordena logo no capítulo 3, no início do capítulo 3, a ser sujeito às autoridades. Então o governo que estiver, sejam autoridades políticas ou mesmo nosso, né, como eu ia dizendo, seja um patrão, seja uma pessoa, um professor, alguém que está hierarquicamente acima de nós precisamos estar sujeitos e orar, inclusive, por essas autoridades, né? Isso é questão de humildade e de reconhecimento à palavra de Deus. Quando eu estou me sujeitando à autoridade, né, que é colocada sobre mim, antes de tudo, em primeiro lugar, eu estou me sujeitando, na verdade, à palavra de Deus, porque ela que me orienta isso e orienta a todos nós que somos cristãos, né? Então, nós que nos sujeitamos, que somos cristãos, que nos chamamos cristãos, nós precisamos nos sujeitar primeiro à palavra de Deus, né? E ela nos orienta isso. Aí também fala, né, que nós não podemos ficar difamando, né, o próximo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia é muito comum essa tentação. Às vezes a gente pensa em tentação como fumar, beber, se drogar, né? O sexo é uma tentação. Tudo isso são tentações, mas tem tentações que nós passamos no dia a dia que são muito perigosas. A tentação do orgulho, a tentação da difamação, a tentação, né, da falta de sujeição. Então a gente precisa estar atento, porque a palavra nos orienta a muitas coisas. E aí aqui ele fala, né, o Tito que continua aqui falando, além da gente estar sujeito às autoridades, a gente também precisa ter cuidado para não estar difamando. E o que é difamar? Né? Difamar é fazer perder a boa fama ou reputação. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, às vezes, de uma pessoa. Por quê? Porque eu posso estar destruindo a reputação dessa pessoa. E quando eu estou destruindo a reputação de uma pessoa, se eu sou cristão, eu estou desobedecendo a palavra. Então eu estou em pecado. Isso é sério, né? Porque a gente pensa que pecado, só existe pecadão e pecadinho, né? Então isso, quando o pecado é do outro é grande, o meu é pequeno, né? Mas não, Deus nivela todos. Né? O seu pecado e o meu pecado, se eu difamar, eu estou pecando da mesma forma e eu preciso pedir arrependimento, me arrepender de arrependimento e pedir perdão da mesma forma, né? Porque Deus não tem, né, acepção de pessoas, para todo mundo é igual, né? E aí nós temos aqui, ele continua, né? E nem mesmo nós devemos criar contenda. O que acontece quando a palavra do Senhor fala, aqui no texto de Tito, né, ele fala, não difamemos a ninguém e nem sejam altercadores. O que é altercar? Sabe o que é? Significa criar contenda, polemizar, defender argumento fazendo polêmica. Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode, como cristão, ficar polemizando, criando contenda, né, para defender um argumento. E principalmente a minha razão. Não, eu estou certa. E aí eu vou ficar martelando aquilo ali. Ou então, às vezes, a gente conhece pessoas assim. E às vezes eu sou essa pessoa. Né, e eu tenho que vigiar por isso. Para que a gente não seja assim. Porque senão estaremos, né, na contramão com a palavra de Deus. Aí às vezes a gente quer resposta de oração. Quer vida abençoada. Mas a gente está andando na contramão da vontade de Deus. Aí fica complicado. Né? Então, queridos, o cristão, ele precisa também, aqui de acordo com o texto de Tito, ser cordato. E o que é ser cordato? É uma palavra que quase a gente não usa hoje, né? Ser cordato é ser pacato, não conflituoso, não ficar criando conflito, que tem um gênio manso e pacífico. E Jesus, ele diz que nós devemos aprender com ele a sermos mansos e humildes de coração. Isso está lá em Mateus 11, 29, né? Então, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu não sou mansa, quando eu não sou humilde, significa, o oposto de humilde é ser orgulhoso. E o orgulho é um pecado, é uma tentação muito perigosa. Porque o orgulho é o pecado que fez Lúcifer perder a função e o posto de querubim da guarda ungido. E caiu por terra, não é? E com ele todos os anjos em rebeldes. Então o orgulho é um grande pecado. E aí, queridos, eu tenho que sondar o meu coração.
Se quando eu fico batendo boca para provar que eu estou com a razão e o meu ponto de vista é certo, ou quando você conhece uma pessoa que fica martelando porque ela tá certa e ela tem que provar isso, a gente está revelando aí um pecado oculto, que é o pecado do orgulho. E esse é um pecado muito sério, porque só os outros enxergam, nós não enxergamos. Dificilmente o orgulhoso vai perceber o próprio orgulho, né? Porque o pecado do orgulho nos cega a ponto da gente não perceber. Então, os nossos olhos, eu vou achar que eu sou uma excelente cristã e que eu sou muito humilde, e na verdade eu não sou. Então, dia após dia, eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Eu, Daniela, você, né, Alzira, você seja quem for, né, Leninha, seja quem for. A gente precisa estar colocando diante do Senhor, Senhor, sonda o meu coração. Como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, não me deixe cair na tentação. Querido, isso é uma oração que está no Pai Nosso. Senhor, não me deixe cair na tentação. A gente ora muito, a gente ora pedindo cura, a gente ora pedindo muitas coisas, mas quantas vezes na semana a gente ora para não cair nas tentações? Né? A pergunta fica no ar para a gente sondar nosso coração. E o orgulho é uma grande tentação que nos afasta do Senhor, porque o orgulho nos dá olhos altivos, nos dá prepotência, e a palavra do Senhor diz que ao soberbo o Senhor conhece de longe, o Senhor não se aproxima. Então a gente pode clamar, se esgoelar, Deus não vai ouvir a oração, porque Deus ouve um coração humilde e contrito, e eu preciso ter esse coração manso e humilde e contrito diante do Senhor. E às vezes a gente só aprende isso depois de levar muito da vida, né? E que a gente aprenda, na verdade, antes com a palavra, antes de ter que levar muito na cabeça, sofrer muito, a gente possa aprender já ouvindo a palavra, aprender isso para que a gente não pague um preço alto, né? Então, queridos, a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente vive uma vida religiosa, e eu tô falando isso porque eu já vivi isso. Às vezes a gente vive uma vida que a gente está todo dia na igreja, e eu já fiz isso, né, de estar todo dia na igreja, canta no louvor, né, ministra a palavra, está na escola bíblica dominical ensinando, a gente está vivendo dentro da casa de Deus, só falta dormir lá dentro. E o problema é que às vezes está diariamente dentro da casa do Pai, mas não conhece o Pai, não obedece o Pai, não vive como Ele. Está vivendo uma vida de religião, longe do cristianismo, perde Jesus dentro da casa do Pai. Esses dias eu vi um daqueles vídeos curtos do YouTube, falando, né, acho que TikTok, sei lá, mas estava no YouTube, falando do perigo de que Maria perdeu Jesus na festa, no templo. Ela perdeu Jesus no templo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente perde Jesus dentro do templo. Eu não estou falando para ninguém, não, Daniela está falando para minha igreja. Não estou falando nada disso. A gente deve, é bom. Só que não adianta eu ir se eu estou sem Jesus lá. Estar no meio da multidão sem Jesus não vai fazer a menor diferença. Vai fazer com que eu caia em pecado, na tentação, perca o temor do Senhor, e aí eu começo a prestar um desserviço a Deus, porque eu vou dar mau testemunho. Porque eu estou todo dia enfiada na casa de Deus, e eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Todo dia enfiada na casa de Deus, mas na hora que alguém pisa no meu calo, estou eu abrindo a boca desse tamanho e dando um péssimo testemunho. Então, isso eu estou falando de carreira, porque eu fiz isso muitas vezes. Estou confessando que meu pecado, até porque a palavra diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? E eu já fiz isso demais. Queridos, isso é estar dentro da casa de Deus sem Jesus. Perdeu Jesus dentro da casa. E a gente tem que estar esperto com isso, tá? Vigiando. Então, queridos, a gente precisa ser humilde, né? Porque o nosso Deus é manso e humilde de coração. O versículo 3, ele nos descreve de Tito como que é uma pessoa que não é cordata, né, que não é de acordo com o que ele nos orienta. A primeira coisa é que ela é nécia. E o que é um nécio? Nécio é aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, uma pessoa ignorante, ou seja, está ignorando completamente o propósito de Deus, como Deus quer que nós nos conduzamos. Eu acho que se eu vou à igreja e eu estou louvando, e eu estou dentro da igreja, eu posso agir como eu penso que eu estou certa, e que tá tudo certo. E eu vou falar para você uma coisa, que uma vez Deus usou uma boca de um profeta para falar comigo. A cabeça de Deus não é a sua. A mente de Deus não é a sua. A minha mente, o que eu penso, não significa que está certo. O que está certo é a palavra de Deus, não é a minha mente. E eu pensava, não, se eu penso que isso é certo, é porque essa é a vontade de Deus mesmo, é isso. Não, não é, queridos, não é. A vontade de Deus é o que está na Bíblia. A vontade de Deus é o que a gente está lendo aqui em Tito. E essa vontade, ela confronta o meu ego e o seu. E é assim que nós crescemos na presença de Deus, tendo o nosso ego confrontado e sendo desafiados dia após dia a obedecer. Isso é ser cristão, glória a Deus, né? Toda glória a Ele. Por isso que é toda honra e glória a Ele mesmo, porque eu falho, você falha. E todos os dias nós aprendemos com a palavra.
E aí continua o versículo 3 falando sobre quem não é cordato. Também ele é desobediente. Desobediente não precisa nem falar muito, né? Do que a gente está falando, ou seja, faz o que quer e não o que Deus quer, né? Não exatamente. E às vezes pior, nem se dá conta disso, né? Desgarrado. A palavra desgarrado, aqui no original grego, é planó e significa desviar-se do caminho correto, vagando no erro, vagando, ser enganado. E aí eu volto a esse termo. Às vezes a gente é cristão e a gente está redondamente enganado, achando que por ter o nome de cristão, isso basta. E aí a gente começa a prestar desserviço a Deus. E eu e você, estou falando aqui debaixo de muito temor, porque eu preciso dia após dia vigiar, queridos. Porque senão eu vou fazer exatamente isso que eu estou falando, que não deve ser feito. Porque eu sou carne como você, eu sou falha como você. E nós precisamos vigiar, porque a palavra de Deus é ensino para mim e para você. Então, vamos vigiar, né? Aqui continua falando que é escravo de paixões e prazeres, ou seja, a paixão é aquilo que me domina, a minha grande vontade de fazer, é aquilo que eu tenho prazer em fazer, né? Também gasta a vida em malícia e inveja, ou seja, faz as coisas maliciosamente, pensando já em prejudicar o outro. Então tem que estar esperto, porque senão isso é uma grande tentação. E mesmo nós cristãos, às vezes, a gente acaba fazendo, no fundinho a gente sabe que não devia fazer, mas eu vou fazer sabendo que vou prejudicar o outro. E mas não é exatamente isso. E eu começo a me enganar, que está falando exatamente aquilo, ser enganado, desgarrado, né? Odiosos. E a palavra é stiriton, que significa desprezível, detestável. Descreve pessoas que odeiam ativamente coisas boas e que as consideram abomináveis. E hoje em dia, queridos, nós cristãos, muitas vezes, lidamos com pessoas que são intolerantes, falam que nós somos os intolerantes, mas na verdade eles que são os grandes intolerantes em relação a nós, porque não aceitam quem pensa diferente, não é? Então, Jesus veio para salvar tudo, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É sem acepção o convite. Qualquer um que crê. Deus tem desejo de salvar a todos. Nem todos querem. Os que não querem devem ser respeitados pela sua decisão. Mas eu, se quero, preciso ser respeitada também por querer, não é? Isso é o livre-arbítrio e isso é liberdade, não é? E isso é tolerância. Então, mas a gente está vivendo uma época de intolerância, onde pessoas odeiam, são odiosos, né? Odeiam quem faz o bem. Não fazem e odeiam quem faz. Então, né, isso se refere a várias. Você vê que esse versículo se aplica a várias coisas e tem várias vertentes e aplica a vários tipos de pessoas, né? Fala que também esse tipo de pessoa odeia aos outros, né? E esse odeio eu achei muito interessante, porque não é o odiar com aquela, quero matar, não é isso não. Tá falando aqui que ama menos. Tem menos estima. Olha só, queridos. É o mesmo texto, é a mesma palavra no grego que fala quando Jesus diz que qualquer um que ame ao seu pai ou à sua mãe, né, mais do que a Deus, ou seja, ame menos a Deus, ou seja, odeie. É a mesma palavra aqui, Michel, ok? É a mesma palavra. Então, o odiar aqui está falando amar menos. Então, às vezes, a gente ama menos do que a gente deveria amar, de acordo com a palavra, não é? E aí a gente começa a agir de forma odiosa aos olhos de Deus. Então a gente tem que estar esperto. Olha como que precisa a gente ter temor de Deus, né? Porque tem coisas que a gente acha que não tem nada a ver e a gente vê que na palavra de Deus tem muito a ver, né? E aí, diante disso, Deus nos ordena sermos solícitos nas boas obras, nas práticas de boas obras. E o que é boa obra? Eu achei muito interessante porque a palavra obra aqui vem de ergon. E hoje em dia a gente fala muito sobre ergonomia no trabalho, né? E aí, o que acontece? Ergos fala exatamente de trabalho, o trabalhador que realiza. Então, trabalhar, fazer algo no seu trabalho bom, onde reflita as obras de Cristo. E eu preciso agir dessa forma e você também. E eu, às vezes, falho com isso. E você também, porque nós não somos perfeitos. E com isso, não é para eu apontar o dedo para apontar o erro do outro e nem o outro viver apontando o erro para mim. Porque uma coisa eu aprendi, né, com meu pastor, né? Meu pastor. Quando eu aponto para você, tem um dedo que eu estou apontando para você, mas tem 3 mais me acusando. Ou seja, quando eu acuso alguém, eu mesmo estou me acusando 3 vezes mais. Então a gente tem que ter muito temor diante de Deus quando a gente abre a boca para ficar acusando alguém, né? Ainda mais filho de Deus, né? Então a gente tem que ter muito temor diante da palavra antes de discutir e de agir de forma onde eu quero provar a minha razão, que eu estou certa, porque quem está certo
E quem é a verdade? A Bíblia não diz que sou eu. Só há uma verdade. E essa verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele sim é a verdade, o caminho e a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Eu não sou a verdade, você também não. Lamento te informar, você não é a verdade, ninguém é. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele sim é a razão de todas as coisas. Eu não sou a dona da razão, nem você. Deus, Jesus é. Né? Então a gente precisa aprender a ser humilde com isso. Então, aqui fala, né, de ergonomia, ou seja, ergonomia é a disciplina relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos, ou seja, boas obras nas relações dos seres humanos, não é? É uma área que aborda questões sobre a vida laboral moderna. Então, mesmo no meu trabalho, no seu trabalho, no dia a dia, seja ele em casa, seja onde for, a gente precisa, através do que a gente faz, expressar as boas obras de Cristo. É isso que Tito está falando aqui. Né? Então, eu preciso ter muito temor de Deus e você também. Todos nós. Porque, nós, como eu falei, todos nós falhamos e dependemos da misericórdia e da graça de Deus. E isso, quando eu entendo isso, eu aprendo a calar mais a minha boca e ser mais mansa. E é isso que eu preciso, porque isso é uma grande tentação. Porque o meu ego grita e o seu também grita por dentro para que a gente mostre a nossa vontade, que nós estamos certos, né? E quem tem aquele sanguinho italiano, né? Grita dentro de nós, mas a gente precisa clamar pelo sangue de Jesus, que é maior do que o italiano, para a gente fechar a boca e falar com a graça do Senhor, né? Graças a Deus. Vamos lá. Né? Então, é um desejo interior, né? O que é solícito na prática do bem? É ser um desejo interior de praticar bem a palavra de Deus. É isso que Tito está nos falando, né? E aí o texto de Tito, ele segue com as orientações que nós devemos evitar discussões, gente. A gente às vezes tem esse hábito, quando a gente tem em nós essa questão forte de vontade de provar que eu estou certa, de que eu estou razão, que eu tenho controle de tudo. Queridos, quem tem o controle é Jesus. Se você e eu quisermos ter o controle de tudo, nós vamos nos desgastar, nos estressar, porque vamos ter um fardo pesado de nós que não compete a nós, compete ao Senhor. Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, levai sobre nós de vós o meu jugo, que é manso e é suave, meu fardo é leve, o fardo de Jesus é leve, ele troca, né? Olha, toma a leveza de andar no Espírito e obediência à minha palavra e eu levo, deixa que o controle fica comigo, porque você não dá conta não. Eu não dou conta, querido. Eu não tenho como dar conta do controle de todas as coisas da minha vida e você também não. O Senhor tem, Ele é a verdade, Ele é a razão e Ele que tem o controle, Ele é o controlador de tudo. Quando eu e você queremos ter o controle, nos bate uma frustração muito grande e um estresse muito grande, porque não damos conta. E aí despejamos esse estresse em todo mundo que está ao nosso redor. E não tem culpa, sabe por quê? Porque é uma escolha sua e minha. Quem decidiu ter esse controle que não dá conta foi você e eu. A culpa não é de Jesus nem de ninguém, é da sua e da minha escolha. E aí eu e você precisamos, diante de Deus, nos arrependermos e entregar realmente a Ele, Senhor, olha, realmente perdão, Pai, porque eu realmente não dou conta. Toma nas tuas mãos porque o controle é teu. Faz o que o Senhor quiser. Porque Ele sim é a verdade. Ele sim é a razão e Ele dá conta, né? Então, queridos, a gente precisa evitar isso, vai nos poupar de discussões inúteis, né? Ele também nos orienta a evitar pessoas que gostam de discutir. Se a pessoa gosta de discutir, você foi lá e uma vez admoestou, como diz aqui a palavra, e o que é admoestar? É você avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, ou seja, a pessoa falhou. Se eu falhei, você chega e fala, pô, Dani, olha só, você errou nisso. Eu falei, pô, tudo bem, aceitei uma boa. Se eu não aceito, eu fico querendo te provar que eu que tô certa. Não, mas quem tá certa sou eu, porque você fez isso. Eu que tô certa, porque isso... Quando eu tô tentando te provar e você tá tentando me explicar, e eu tô tentando te provar e você tá tentando me explicar que eu errei, em vez de eu ser humilde e aceitar e tentar corrigir, e eu tô tentando provar a verdade, porque eu sou a dona da verdade, porque a verdade não é Jesus, passei a ser eu, a Bíblia diz para você começar a evitar esse tipo de pessoa. Então você vai ter que começar a me evitar. E se eu conheço alguém assim, eu preciso começar a evitar. Palavra de Deus, não sei o que eu tô falando. Aqui fala, olha, evite, vou voltar ao texto bíblico. Tito 3. Lá no finalzinho, lá pelo versículo 13, mais ou menos. Olha só. Evita discussões insensatas. Versículo 14. Evita o homem faccioso, de rivalidade egoísta, ambição egoísta. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então, queridos, quando eu
tenho essa postura, ou se a gente convive com uma pessoa que é assim e tem essa postura, uma rivalidade egoísta, ou seja, eu quero provar egoísmo, eu só penso em mim. Eu tenho que provar que eu estou certa. Eu não estou pensando se a minha família está sendo prejudicada. Eu não estou pensando se o meu ambiente de trabalho está sendo prejudicado, porque o importante é provar que eu estou com a razão, porque eu sou a verdade e não Jesus. Esse tipo de pessoa, Jesus manda nos afastarmos. É a palavra de Deus, querido. Isso é Bíblia. Se qualquer pessoa te pregar um outro evangelho que não seja esse, eu estou lendo Tito, capítulo 3, confere na sua Bíblia. Isso é Bíblia. Se há qualquer outra pregação diante disso, quer saber? Passa um pano quente, fica amiguinho e leva mesmo, entendeu? Porque é assim mesmo, né? Deus é amor, não é? É amor, mas Ele nos orienta a vivermos de forma em paz. Se a pessoa não quer viver em paz, se afasta dessa pessoa. A gente não vai odiar. A gente não vai odiar a pessoa. A gente não vai deixar de gostar. A gente não vai deixar de orar. A gente não vai deixar de ser cristão em relação à pessoa, mas eu não preciso ficar grudada com essa pessoa, convivendo, não é? A Bíblia fala para me afastar. Não é? É questão de respeito próprio, porque se eu não me respeitar, eu não vou respeitar o outro e muito menos vou respeitar a Deus a quem eu não vejo. Porque se eu não respeito nem a mim que olho no espelho, não respeito o próximo a quem eu vejo, não vou respeitar a Deus a quem eu não vejo, não é verdade? Então, queridos, essa é uma orientação que eu tenho, né, o Espírito Santo nos traz no dia de hoje, porque temos visto discussões muito calorosas, principalmente nesse tempo de eleição. Não é? Como eu falei, isso se aplica a várias coisas da nossa vida. Relações familiares, relações de trabalho, relações de amigos e também assuntos políticos, que é o top quente, né? O assunto quente do momento. Isso também se aplica. Então, cuidado, não vamos nos meter em discussões inúteis. Não é? A gente precisa ter nosso posicionamento, nós somos cristãos, nós vamos ter o nosso posicionamento de acordo com a palavra de Deus, não com um evangelho fake que anda por aí, mas o que realmente a palavra de Deus nos orienta, que nós precisamos fazer, não é? Como é uma conduta de um cristão, e aí a gente vai seguir, você vai fazer a sua escolha e eu a minha. Quem não quiser, eu vou respeitar e você respeita também, porque nós queremos ser respeitados, não é? Então, se todo mundo agir assim, a gente vive melhor. Não é? E aí, entendendo que eu não sou a dona da razão, você não é a dona da razão, nós precisamos lembrar que nós, como cristãos, precisamos ser pacatos, condatos, né? Não conflituosos, gênio manso, né? Ficar discutindo para provar que eu estou certa, demonstra que eu tenho um espírito de orgulho, não um espírito de Deus, né? Então, isso não é ser cristão. E eu preciso obedecer a palavra de Deus, e você também, para mostrar que nós somos cristãos. Não só para mostrar aos outros, mas realmente porque a gente ama ao nosso Senhor. Por que eu preciso me adequar à palavra de Deus? Sabe por quê, queridos? Porque acima da minha razão, acima da minha vontade de razão que grita dentro de mim, está o meu amor a Jesus. Está o meu temor ao meu Salvador, porque eu sei que no meu pecado, no meu orgulho, no meu pecado, da minha vontade de provar que eu estou certa, a misericórdia de Deus foi tão grande que Jesus se entregou na cruz para me salvar, sendo eu pecadora, sendo você pecador. E aí isso precisa me dar, e a você também, um grande temor de saber que nós não somos merecedores de tão grande amor e fomos chamados para seguir a Ele, que é a verdade, e não a minha verdade nem a sua. Né? Então, que a gente possa entender isso, andar em obediência à palavra de Deus, com humildade, pedindo dia após dia, Senhor, não me deixe cair na tentação, sabe por quê? Porque hoje eu vigiei, se amanhã eu não vigiar, eu vou cair na tentação, vou abrir a boca, eu vou falar tudo que eu não devo, que fica entalado. Eu tenho que entregar tudo que está aqui na mão de Deus, no altar de Deus. O altar de Deus é o lugar de você colocar tudo que está te entalado. Você tem vontade de falar para o fulano, mas eu não penso assim por causa disso. Em vez de discutir com o outro, ora, querido, vai aos pés de Jesus e coloca tudo diante dele. Senhor, olha só o que o fulano está falando. Senhor, olha só essa situação. Vamos colocar diante do Senhor, queridos, porque a gente ganha muito mais. A gente vai ganhar paz, né? E a paz não tem preço, como já diz minha mãe. Não está na Bíblia, mas a minha mãe, muito sabiamente, ela sempre dizia, né? E diz, né? A paz não tem preço. Essa semana mesmo ela ainda falou isso comigo. Então, queridos, que a gente possa colocar a nossa vida diante de Deus em temor e tremor, confiando que Ele cuida de nós, evitando discussões desnecessárias, né? E andando, né, na palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e pela misericórdia de Deus a gente possa realmente servir a Deus e não prestar desserviço, porque isso já tem gente demais fazendo. Né? Ontem, eu vi uma postagem, um comentário de uma pessoa numa postagem que me entristeceu muito, né? Falando que seria bom que o Brasil fosse um país sem religião, um país sem Deus e sem Cristo.
por causa de algumas igrejas e de alguns cristãos e alguns comportamentos. Isso me deu muita tristeza, porque isso mostra como que nós cristãos temos prestado um desserviço a Deus. E eu me incluo porque eu também sou cristã e eu não sou perfeita. E muitas das vezes eu posso ter errado dessa forma. Então eu e você estamos às portas da volta de Jesus para arrebatar aqueles que são salvos. E o salvo é o arrependido, é o transformado. Pessoa que abre a boca e fala que é cristão, mas não é transformado, vive conforme quer, de acordo com o rumo desse mundo, eu posso estar enfiado na igreja, mas eu vou para o inferno. Porque o estar diante de Deus, para ser salvo, é estar submisso à vontade de Deus, reconhecendo dia após dia: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra lá daqueles que estavam no templo, o que estava lá na frente dizendo: ah, Senhor, eu sou muito bom, te dou graças porque eu sou muito bom. O fariseu lá na frente, e lá atrás, no último banco, estava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Que a gente possa escolher o último lugar e não o primeiro, porque é esse lugar o que o Senhor nos chama, porque Ele disse que os últimos serão os primeiros. Então eu não tenho que desejar ser a primeira. Eu preciso, sim, estar aos pés do Senhor, na posição que Ele quiser me colocar, com um coração manso e humilde. Que o Senhor nos ajude a isso, né? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua semana ricamente, né? Tiazinha, eu tô com uma rede de saudade de você, viu? Manda notícias, me manda mensagem. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a semana que vem. Que vocês tenham uma semana abençoada. Aliás, vamos orar, não vamos terminar sem oração não, né? Pai eterno, querido Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha revestir a minha vida, Senhor, e a vida de quem estiver assistindo esse vídeo com o poder do Espírito Santo. Quem ficou até agora, Pai, que receba a tua unção, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia seja derramada sobre a vida dessa pessoa e o lar. Todo lar seja cheio da glória de Deus, esse ambiente seja cheio da glória de Deus, para honra e glória, em nome do Senhor. Pai querido, que possamos transbordar de Ti, que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor, que cada um de nós venhamos diminuir para que o Teu nome engrandeça e seja glorificado e exaltado no meio de uma geração corrupta, corrompida, Senhor, que pela misericórdia de Deus o Senhor possa nos usar, porque o Senhor disse que se nós nos calarmos, as pedras clamarão, que a gente possa, através das nossas atitudes, clamar e declarar que o Senhor Jesus é Deus, é vivo hoje e eternamente. E o mesmo Deus de ontem, hoje, está presente na nossa vida, age na nossa vida e nós precisamos ser como Ele. Nos ajude, Pai, porque em nós mesmos o Senhor sabe que não tem forças, não temos vontade para isso. Senhor, porque a nossa carne grita, Senhor, mas o Senhor nos chamou para vivermos em espírito e não na nossa própria carne. Que nos ajude a mortificar dia após dia a nossa carne para que não possamos andar mais no espírito e termos ouvidos atentos à Tua voz. Assim oramos e te agradecemos e eu peço, Senhor, que em nome de Jesus a Tua graça, a Tua paz, a Tua unção seja sobre essas vidas, Senhor, essa vida que está assistindo nesse momento, em nome de Jesus, e que durante essa semana ela tenha experiências gloriosas com Teu Espírito Santo e Espírito, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Uma semana cheia da bênção, da proteção, da direção e do abrir portas de Deus. Deus vai à frente, abrindo as portas, movendo as coisas para a honra e glória do nome dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até semana que vem. Um beijo, fiquem na paz.